exaltado e glorificado o nome do Senhor. Glória, glória a Deus, glória, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Muito boa tarde, amado e querido ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até que o Senhor nos trouxe. E aquela paz que eu gosto de dividir com os meus irmãos, porque Jesus vive, e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Glórias a Deus! Meus irmãos, nós temos que cada dia procurar melhorar o nosso entendimento da palavra do Senhor. Ela se renova, ela é única, ela é a verdadeira, mas ela, todo dia ela nos revela algo mais, né? E é um tipo de mudança de mentalidade, que às vezes nós temos firmado um ponto de vista e vamos ver que Deus está falando de outra maneira, está falando a verdade e interpretamos porque ouvimos errado, né? E também nós queremos cada dia mais nos aperfeiçoarmos no servir ao Senhor. Em Números capítulo 20, versos 28, a parte A somente, vamos estar lendo para nós vermos o que o Senhor nosso Deus tem para nós nessa tarde. Diz assim a palavra de Deus: E Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu e filho de Arão. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Repetindo, irmãos, pausadamente. E Moisés despiu Arão de suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Amado Pai, a palavra é do Senhor, e eu peço que o Senhor me use conforme a soberana vontade do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, lembranças de Arão, todos nós que gostamos de ler a palavra, temos muitas coisas de Arão, muitas positivas, algumas foi um pouquinho, né? Pouquinho não, muito, né? Quando ele faz o bezerro de ouro ali, né? Mas olha, Arão foi um homem notável. Sabe por que a gente pode dizer que ele é notável? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Cada um de nós temos nosso calcanhar de Aquiles, cada um de nós temos defeito, cada um de nós somos vulneráveis, fracos, porque se não for assim, se não for as misericórdias de Deus, há muitos teriam sido consumidos. Arão foi um homem usado por Deus, mas Arão era um dos que não iriam herdar. Ele seria recolhido antes de chegar a Canaã. Deus não iria se esquecer do que ele fez. Deus não esquece nunca do filho, né? Ele fez grande serviço ao longo da sua história, na sua história de vida, né? E Arão certamente alcançou a salvação. Muitos podem mas Arão se desviou, ele adorou outros deuses, mas não, ele na mesma hora ali que ele cometeu o erro, ele confessou o erro e Deus o perdoou e ele continuou a caminhada. Só que ficou consequência. Qual a consequência? De não entrar na terra prometida lá. Assim, eu fui um homem do passado com muitos erros, muita coisa que não agradou a Deus. Deus me perdoou, mas sofro as consequências dos meus pecados. E é assim. Eu pequei, Deus me perdoou, vou viver no mar de rosas? Não.
tem as consequências. Isso é Davi, lembra? Deus não matou Davi, mandou o profeta dizer para ele, ó, você não vai morrer, mas a espada de hoje em dia não sairá da tua casa. O culto será feito à luz do sol. Consequências do pecado dele acontecendo, né? Mas olha, então Arão com certeza alcançou a salvação. Mas naquele momento ali, quando estava ali sendo tirada as suas vestes, né? O sacerdócio que ele exercia estava passando de Arão para seu filho Eleazar. Algo estava mudando, concorda comigo? Algo estava mudando. Muitas vezes, amado, é preciso mudarmos de mentalidade. É preciso uma mudança de mentalidade em nós, de maneira como vemos a obra de Deus. Por falta de conhecimento, o povo morre. E é verdade. Logo assim que eu aceitei Jesus, eu não conhecia a palavra, comecei a ler e comecei a ouvir as pessoas que levaram a palavra de Deus, foram usadas pela misericórdia de Deus para levar para mim. Né? Deus os abençoou por isso, mas me ensinaram muita coisa que não condiz com a palavra de Deus. Por exemplo, não podia, olha como é que é a mentalidade de prender errado. Precisa mudar, porque nós temos que seguir uma só salvação, uma só doutrina, uma só palavra. Mas tinha, olha bem, o homem inventou, não pode usar calça jeans, estava lá no regimento, não pode usar calça jeans, não pode colocar um boné na cabeça, não podia trabalhar numa fábrica de bola, se trabalhasse, a bola era coisa do diabo, né? Então é assim por diante. Nós vemos muita gente. Eu ministrei uma época numa congregação, dei assistência inclusive, que uma senhora, uma irmã abençoada, chegou para pregar. Olha, não podemos ficar estudando a palavra porque a letra mata. Outra falta de sabedoria, né, irmãos? A letra da lei que mata, a lei mata, não aprender. Por lá está escrito, Jesus crescia em estrutura e em graça. Nós temos que aprender graça e sabedoria. Temos que aprender, temos que ser sábio. Como é que eu vou pregar a palavra se eu não conheço a palavra? Vou inventar? Vou pregar o que eu ouvi de outro? Errado, né, irmãos? Nós temos que fazer as coisas de Deus sabendo, com alegria, trazendo a verdade do Senhor. Olha, Deus não muda o seu projeto. Não muda. O projeto de Deus é um só. O projeto de salvação é um só. Salvo pela graça. Não tem outro. É um só. A doutrina do Senhor não muda, mas nós temos que mudar. Aperfeiçoar nosso entendimento da doutrina, por exemplo. Temos que entender. Às vezes a mentalidade velha precisa ser mudada, como eu dei esse exemplo ainda há pouco. Aquela foi uma transição do velho para o novo. Arão representava o velho, o filho dele, o novo, coisas novas, mas seguindo o Senhor. É quando, meus irmãos, pensa comigo, vamos pensar juntos. É quando precisamos deixar de pensar que somos elevados demais e que, na verdade, precisamos que Deus nos ajude em tudo. Tudo que nós possamos, eu sei isso e aquilo, mas se Deus não ajudar, meu irmão, você não consegue fazer nada para falar a palavra de Deus. Se você não tiver a ajuda de Deus, você chega, é vazio, sem nada. Mas quando você crê no Senhor, Ele te enche de sabedoria, te dá graça.
Precisamos orar mais, tá, queridos? Um dos segredos, orar mais. Precisamos estar mais próximo dos ministérios, do estar congregando, estar lá convivendo com os irmãos e amor, meus irmãos. Precisamos abandonar as vestes, a ideia, a mentalidade retrógrada. De que somos elevados. Somos elevados, sabemos tudo. A nossa congregação que está salva, que não sei o que lá. Não é por aí, querido. Nós temos que nos vestir. Olha bem, deixa essas vestes velhas para lá. Nós temos que nos vestir da mentalidade de que precisamos ser ajudados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Senão nós não vamos a lugar nenhum. As provas, queridos, amadurece e nos traz para um aperfeiçoamento de entendimento e de submissão e de obediência à palavra de Deus. Olha, concluindo nessa tarde, eu quero dizer para você, Arão passou para o Senhor, aonde? No monte. Aleluia! Somente na busca, na renúncia, na entrega, na leitura da palavra, é que a velha mentalidade morre e dá início a uma nova mentalidade de um homem mais maduro, espiritualmente mais maduro e com uma visão mais aperfeiçoada de Deus, do projeto de Deus na vida de cada um e para nós podermos fazer o melhor para o Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê conhecimento, que você cresça na graça do Senhor e sabedoria para você entender a palavra do Senhor. Deixa Deus te usar, meu amado. Seja fiel ao Senhor, obediente. Fiquem na paz. Eu faço um convite a você. Se puder, né? Venha comigo amanhã, 9 horas da manhã. Estarei trazendo uma palavra para o nosso alimento espiritual. É a palavra de Deus. Não é esse velho cansado, já pelos anos. Não, vocês vão ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo, é o projeto de Deus. Não sai nada de mim, sai de Deus, porque é a palavra que é pregada. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Até amanhã, 9 horas da manhã, se Deus nos permitir.